Meus irmãos, nós estamos chegando na nossa 8ª mensagem da nossa série de mensagens Introdução à Teologia do Pacto. Provavelmente esse vai ser o último sermão dessa série de mensagens, depois a gente vai voltar lá para os evangelhos que a gente parou, provavelmente porque pode ser que durante a semana Deus mude meus planos, como Ele fez semana passada. Eu achei que já tinha encerrado, aí no meio da semana veio o pensamento, não encerrou, porque eu tenho que falar de Romanos 5. Seja feita a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 5, eu acho que é o último, mas só Deus sabe. Romanos capítulo 5, o título da nossa mensagem é Adão e Jesus. Adão e Jesus. Romanos capítulo 5, versos 12 a 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom perfeito pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por isso, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, ela gira em torno das alianças bíblicas, dos pactos bíblicos. O objetivo de Paulo na carta à igreja de Roma, aos cristãos de Roma, era explicar como que Jesus é o cumprimento das promessas, das alianças, dos pactos que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Davi, que Deus fez com Moisés. Os principais alianças da Bíblia são mencionadas na carta aos Romanos. Por isso que você lê Romanos capítulo 4. Paulo fala sobre Abraão e sobre Davi. Por que no capítulo 4 ele menciona Abraão e menciona Davi? Ele não está mencionando personagens do Velho Testamento avulso. Ele está mencionando os personagens com quem Deus fez alianças no Velho Testamento. Tem alguns personagens do Velho Testamento que são mais importantes porque com eles Deus fez alianças. Não porque eles como indivíduo eram mais especial, mas porque as pessoas com quem Deus fez alianças. E Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas, de todas as alianças, de todos os pactos de Deus. E no capítulo 5, Paulo vai falar sobre um personagem do Velho Testamento, da história do homem, que era o
principal, quer dizer, é o primeiro personagem, foi a primeira pessoa com quem Deus fez uma aliança na Bíblia. A primeira pessoa com quem Deus fez um pacto, uma aliança na Bíblia, foi Adão. E vocês podem ler sobre isso em Gênesis capítulo 1 e 2. Deus criou Adão, o primeiro homem, e fez uma aliança com ele. A aliança, ou que nós podemos chamar de pacto. Só que a aliança que Deus fez com Adão, quando Deus criou Adão, o pacto que Deus fez com Adão, ele é de uma natureza diferente da aliança, de todas as outras alianças que Deus faz na Bíblia. Tem algo sobre a aliança que Deus fez com Adão, que é diferente de todas as outras alianças que vocês encontram. É diferente da aliança com Moisés, com Abraão, e a nova aliança. Qual é a diferença? Nós vamos explorar isso daqui. Mas a principal diferença é que quando Deus fez uma aliança com Adão, Adão não era pecador. Adão não era injusto, Adão não tinha pecados. E por isso que essa primeira aliança com Adão nós chamamos de aliança de obras. Guarda bem essa palavra, aliança de obras ou pacto de obras. O que significa que o pacto entre Deus e Adão era um pacto de obras? Significa que Deus prometeu a Adão a comunhão com ele seria o Deus de Adão. Deus prometeu a Adão a vida eterna, ou seja, Adão não iria morrer, Adão ia desfrutar de alegria eterna, de comunhão com Deus, de vida eterna. Tudo seria muito bem, mas isso era condicionado à obediência de Adão. Ou seja, era condicionado à justiça e à bondade de Adão. Adão deveria permanecer sendo justo, ele foi criado justo, ele foi criado bom, ele foi criado sem pecado, ele foi criado reto, ele foi criado amando a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, e ele deveria permanecer assim. E se ele permanecesse assim, ele seria sempre recompensado com a vida eterna, e a base dessa vida eterna seriam as suas próprias obras, o seu próprio mérito. Ele poderia dizer: eu vivo eternamente porque eu sou justo. Ele poderia dizer: eu vivo eternamente porque eu não tenho pecado. Foi isso que Deus prometeu a ele quando ele criou. Então, é o que nós chamamos de pacto de obras, porque a condição deste pacto não era uma misericórdia de Deus. Não, Deus não prometeu a Adão, você é pecador, mas eu vou ser misericordioso com você. Não, Adão não era pecador. Não havia nenhum defeito ou mácula em Adão. Adão era bom, justo e reto. Mas infelizmente isso não durou para sempre, e Adão, pelo exercício da liberdade de sua vontade com que Deus o criou, Adão voluntariamente escolheu deixar de ser reto, deixar de ser bom, e aí ele se corrompeu e se tornou pecador. E a partir do momento que Adão se corrompeu e se tornou pecador, aí já não pode existir pactos de obras, e por isso, a partir da queda de Adão, todos os pactos da Bíblia são pactos de graça. Então guarde sempre essas duas palavras. Pacto de obras, só existiu um lá no começo, quer dizer que era baseado nas obras de Adão. E após a queda de Adão, todo o relacionamento de Deus com o homem tem que ser baseado em graça e misericórdia. Por quê? Porque agora o homem é pecador. E se o homem é pecador, já não pode mais haver mérito e já tem que existir misericórdia, onde Deus perdoa os seus pecados. E aí vocês vão ver
ao longo do Velho Testamento, Deus vai instituindo vários pactos de graça com o homem. O primeiro pacto o pacto de graça foi instituído imediatamente após a queda de Adão, quando Adão pecou. Vocês lembram que Deus falou assim para Adão? Adão, ele falou, na verdade, para todos estavam ali e ouviram, né? Mas, na verdade, foi na conversa com a serpente. Deus fala que vai vir a semente da mulher, que é Jesus, e que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E a partir daí, Deus vai fazendo vários pactos de graça com o homem. Depois ele faz com Abraão, depois ele faz com Moisés, depois ele faz com Davi. E todos esses pactos são o desenvolvimento da promessa de Deus que ele fez lá para Adão, quando Adão pecou, dizendo: Adão pecou, mas eu vou continuar tendo relacionamento com o homem, mas agora esse relacionamento não seria mais baseado em obras, teria que ser baseado em graça, porque o homem tinha se corrompido. E é isso que Paulo está tratando aqui no capítulo 5 de Romanos. Paulo vai falar, ele já tinha falado em capítulos anteriores, que todos os homens são pecadores, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas, disse Paulo, sejam judeus, sejam gregos, sejam romanos, sejam africanos, sejam brasileiros, todo mundo é pecador e todo mundo tem dívidas com Deus. Mas aí surge a pergunta: por que todo mundo é pecador? É a grande pergunta. Por que todo mundo, se eu for no Rio de Janeiro, eu vou encontrar pecado? Se eu for na Bahia, eu vou encontrar pecado. Se eu for na África, eu vou encontrar pecado. Se eu for nos Estados Unidos, eu vou encontrar pecado. Na Europa, por que o pecado é uma doença? Por que essa morte ela é tão alastrada e tão universal? Não tem nenhum lugar que você vai que você fala: não, aqui todo mundo é perfeito. Não tem nenhum lugar do mundo que você vai encontrar isso. Não tem nenhum lugar do mundo que você vai encontrar onde você não vai encontrar roubos, onde você não vai encontrar inveja, onde você não vai encontrar gente querendo ultrapassar. Em todos os lugares do mundo vai ter isso. Seja ricos, seja pobres, seja brancos, seja negros, seja orientais, seja a raça, a etnia, o lugar. E Paulo vinha enfatizando isso. E no capítulo 5 ele vai explicar por quê. No verso 12 ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui ele está explicando por que todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador porque todos nós somos descendentes de Adão, e como descendentes de Adão, nós somos herdeiros da quebra do pacto de obras que ele quebrou. Ou seja, como descendente de Adão, Deus, quando Adão quebrou a aliança com Deus, nós somos herdeiros dessa quebra. Nós herdamos aquela semente do pecado que Adão plantou lá no jardim. E é interessante que aqui ele fala assim, que o pecado entrou no mundo. Ele não fala por uma mulher. Isso é um detalhe importante perceber. Ele fala por um homem. Ele fala de Adão. E a gente deve se perguntar por quê? Porque se você voltar no Gênesis, Eva pecou antes de Adão. Primeiro Eva comeu do fruto, depois Adão comeu. Mas você vê que Adão é responsável, como responsável primário, por omissão, porque ele se omitiu, porque ele não interviu, mas ele é considerado aqui o principal responsável pela entrada do pecado no mundo. Mesmo Eva tendo comido, ela mordeu primeiro, ela deu a primeira mordida, mas Adão é tratado como principal responsável. Mas aí nós devemos lembrar então que Deus escolheu criar os seres humanos de uma maneira diferente
da forma que ele criou os anjos. Isso é uma coisa bem importante. Deus criou os anjos, nós vemos na Bíblia que Deus criou os anjos individualmente, e os anjos, eles não procriam. Os anjos não têm filhos, são seres espirituais. Então não tem, meus pais são anjos, meus avós, não. Os anjos, eles têm um número fixo desde o princípio da criação, e não existe procriação, geração de anjos. Dessa forma, a queda dos anjos, os anjos que pecaram, que são os chamados demônios, eles pecaram individualmente. Cada um deles individualmente se tornou pecador e se tornaram demônios. Mas no caso dos homens, Deus criou os homens de forma que ele criou um casal original, e os seus descendentes teriam as semelhanças dos antepassados. É assim que Deus quis criar o homem. Então você tem semelhanças físicas com seus pais. Deus quis criar o homem de forma que a gente nasceria herdando os traços daqueles que vieram antes de nós. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 5. Vamos viajar pela Bíblia. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 3. Olha só essa observação. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então você vê que é enfatizado que o filho de Adão tinha a imagem e semelhança de Adão. E com certeza vocês podem observar a mesma coisa sobre a família de vocês. Vocês parecem que o seu pai, com a sua mãe, tem características parecidas. Mas é aí que entra a notícia ruim. Como o homem foi criado para herdar as características de seus pais, Deus não criou cada um individualmente igual aos anjos. Além de herdar os traços bons, a gente também herda os traços ruins. E é por isso que vai dizer, vamos ver algumas passagens que mostram isso. Gênesis capítulo 8, vocês estão em Gênesis, né? Gênesis capítulo 8, verso 21. Diz assim: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então está vendo que ele está dizendo que a imaginação do coração do homem é má desde quando? Desde a sua meninice. Vamos para o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 14. Jó 14, verso 4. Quem do imundo tirará o puro? É uma pergunta. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Agora pule para o verso, capítulo 15, verso 14. Capítulo 15, verso 14. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo. Que é o que nasce da mulher para ser justo. Como ele disse no anterior: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 58, verso 3. 58, verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram. Então,
voltando para o Romanos capítulo 5, é isso que Paulo está explicando lá na carta aos Romanos. Ele está explicando que nós somos descendentes de Adão, e como descendentes de Adão, nós nos tornamos pecadores desde que nós nascemos. Por isso que todos pecaram. Então, quando nós vamos buscar a raiz de nossas mazelas, a raiz de nossos pecados, nós podemos até encontrar momentos específicos em nossas vidas que nós tomamos decisões ruins, momentos específicos em nossas vidas em que nós permitimos que algumas coisas ruins crescessem e se desenvolvessem e ganhassem espaço, momentos que escolhemos por esse pecado, escolhemos por aquele outro, recusamos nos arrepender, cavamos mais fundo a nossa cova, porém, não podemos perder de vista que a semente do pecado é algo que opera em nós desde que nós estamos e existimos no ventre de nossas mães. Desde que você existe no ventre, a Bíblia, algumas passagens, vai enfatizar antes de nascer. Desde a concepção, as obras da carne existem como uma sementinha já operando em você, para que, à medida que você for crescendo, vai gerando frutos. E aqui eu quero trazer uma reflexão muito importante sobre isso, porque quando a gente fala de pecado original, ou da natureza pecaminosa já presente nas crianças, nos bebês, muita gente estranha, porque vai pensar assim, mas a criança, ela não sabe de nada, ou a criança, ela não é capaz de entender nada. Bom, em certo sentido, a criança, com certeza, ela tem uma mente muito menos desenvolvida do que um adulto, e por isso ela não é capaz das coisas que um adulto, muitas coisas que um adulto seria capaz, isso é certo. Mas eu quero mostrar para vocês que na Bíblia, os bebês e as crianças são tratados, ainda que não sendo tão responsável quanto um adulto já velho, são tratados como seres humanos que já carregam a imagem de Deus e que são capazes de ter mais entendimento e de atos morais mais do que a gente muitas vezes imagina. Mas eu vou explorar isso com vocês para vocês verem a importância deste ensino do pecado original. Bom, antes de falar dos bebês, eu quero trazer uma reflexão com vocês sobre animais. Rapidamente, abra em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 20, diz: E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Você vê que os répteis são criados aí com alma vivente. Se vocês lerem Gênesis 1, é dito que os animais têm alma. E a palavra usada para alma é a mesma palavra usada em Gênesis 2 para falar da alma humana. Alguém vai perguntar, então o animal tem o mesmo tipo de alma que o homem? Não, não é o mesmo tipo. Assim como o animal tem corpo de animal e o homem tem corpo de homem, a Bíblia vai falar que os animais têm uma alma de animais. E a Bíblia vai mostrar também que esses animais que têm uma alma, embora eles não tenham uma mente desenvolvida como o homem, eles têm uma mente. Muita gente não para para pensar isso. Mas os animais têm uma mente. Os seus gatos, seu cachorro, ele é tratado na Bíblia como quem tem uma
mente, e eu vou te dizer mais o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que os animais não são ateus. Os animais não são ateus. Eu vou mostrar isso para vocês, isso é importante. Abra no Salmo 104, verso 21. Salmo 104, verso 21. Os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Ele está dizendo que os leãozinhos buscam de Deus o seu sustento. Ou seja, quando o leãozinho pega a presa dele e esmaga e come, é Deus quem deu aquele prato de almoço para o leãozinho. Mas veja que ele atribui essa busca pela presa de Deus. Mas vamos ver algumas passagens que falam isso de forma mais clara. Joel, abram no livro de Joel, capítulo 1. Joel capítulo 1, verso 18. Isso aqui é bem interessante, ó. Joel 1, verso 18 a 20. Os leãozinhos, como geme o animal. Ó, antes de eu ler, vou dar o contexto. Joel estava falando de um momento de Israel, que Israel estava destruído. Israel estava completamente destruído. Vamos ler, verso 18. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo. Então veja que o profeta está dizendo que ele clama a Deus pela situação em Israel, porque estava tudo queimado e os bichos não tinham mais o que comer, o homem não tinha mais o que comer, está tudo queimado. Agora olha só o que ele diz. Depois dele dizer que ele clama a Deus, olha só o que ele diz no próximo verso, verso 20. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes da água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Ele está dizendo que os animais também estavam clamando a Deus, porque eles não tinham comida. Depois de falar que ele clamava, ele fala dos animais clamando. Abra no livro de Jó, capítulo 38, verso 41. Jó 38, 41. Diz assim: quem prepara, presta atenção nessa pergunta que Deus faz. Deus faz essa pergunta. Quem prepara os corvos, o seu alimento, quando os seus gatos gritam, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Ele está dizendo que os filhotes dos corvos gritam a Deus, clamam a Deus, porque eles não têm o que comer. E aí você vai falar, achei estranho, porque eu pensei que animais não pensassem. Na verdade, os animais pensam assim, reflete na esfera humana. Se você tem cachorro, o seu cachorro, ele diferencia entre você e outras pessoas. Ele sabe que você é você e que você não é quem pulou o muro para tentar assaltar a casa. Tem gente, inclusive, que o cachorro não gosta. Então a Bíblia ensina o seguinte, isso é muito importante. Embora os animais não tenham a razão como o homem tem, os animais têm uma mente menos desenvolvida, muito menos do que a nossa, mas nessa mente menos desenvolvida, ele conhece algumas coisas e, inclusive, ele sabe da existência de Deus. Então, na mente do cachorro, assim como ele sabe que você existe, e assim como ele pede comida para você, ele, de alguma forma que a gente não tem como entender, até porque eu não sou um cachorro para saber como um cachorro pensa, ele sabe que Deus
existe e até se comunica com Deus na mente canina dele. Isso não é impressionante? Bom, se a Bíblia ensina que os animais não são ateus, para você ver que os ateus estão pior do que bicho. Porque até os bichos estão orando a Deus, os ateus então estão mais burros do que um cachorro. Então, se até um animal sabe que Deus existe, sendo capaz, no mundo canino, no mundo das aves, no mundo das formigas, de alguma forma eles se relacionam com Deus, muito mais as crianças são capazes de ter algum tipo de relação graciosa com Deus. O Salmo 22, versos 9 a 10, aponta para isso de forma muito significativa. Salmo 22. Salmo 22, versos 9 a 10. Diz assim, mas tu és o que me tirastes do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Mas eu quero que vocês observem no verso 29, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Deixa eu fazer algumas perguntas. Eu sei que isso é um assunto que muita gente não está acostumado a pensar, mas eu vou fazer algumas perguntas para você refletir. Quem aqui tem filho bebê, ou quem conviveu com o bebê, sabe que os bebês reconhecem ou não reconhecem quem é a mãe dele? O bebê reconhece quem é a mãe dele, o bebê diferencia entre a mãe e o pai e outras pessoas que não são a mãe e o pai, o bebê chora. Se você tirar ele de perto da mãe, muitas vezes ele chora do pai. O bebê fica feliz pela presença dos pais. Existem estudos que mostram que, inclusive, o bebê tem maneiras de mostrar para a mãe, mostrar para o pai que ele está feliz, ou que ele ama. Ou vamos mais a fundo. O bebê, ele é capaz de sentir confiança nos pais dele. Se você for alguém que é violento, no caso, vamos falar de situações tristes, pais que atacam os filhos ou são agressivos, violentos, o filho começa a ficar o quê? Retraído. Mas se você é um pai e mãe amoroso, seu filho sente confiança por você. Então, esse salmo aqui está dizendo que isso que os bebês têm em relação a nós, é possível o bebê ter em relação a Deus. Você vê a ideia de um bebê confiando em Deus enquanto ele está no seio da sua mãe. Ou seja, ainda que o bebê tenha uma mente menos desenvolvida do que a nossa adulto, ele é capaz de pensar e de interagir com Deus, mesmo na mente infantil dele. Existe uma interação, assim como existe entre os animais, existe entre os bebês também. Eu dei o exemplo dos animais para a gente pensar. Se até entre os animais existe, muito mais um bebê que é um ser humano. Abra em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 15. Lucas 1,15. Olha só o que é dito sobre João Batista. Porque será grande diante do Senhor, sobre João Batista, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então, desde João Batista, no ventre da mãe, ele já era cheio do Espírito Santo. E aí vocês vão pular para o verso 39.
E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e foi Isabel cheia do Espírito Santo. Então, quando Isabel se aproximou de Maria, João Batista, na barriga dela, já começou a saltar no ventre, cheio do Espírito Santo. Ou seja, imagina você chega diante de Jesus, né? Você chega diante de Jesus, o que você vai sentir? Eu vou começar a ficar desesperado, pulando de alegria. Já pensou? Jesus na sua frente, tem uma grande alegria. O Criador do Universo, você está conhecendo o Criador do Universo. Que alegria, né? Agora, essa alegria que você, como adulto, sentiria, existe uma versão infantil aqui, que João Batista, no ventre, ele, na presença de Jesus, bebê, Jesus estava no ventre de Maria, quando se aproximou, ele já começou a saltar, já se mexer, de alegria. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 16. Mateus 21, 16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Então, em algum sentido, os bebês, até de peito, olha só a ênfase, de peito, são capazes de louvar a Deus. Agora eu quero mostrar para vocês também o mal. Abram em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Vamos ler agora sobre Jacó e Esaú. Gênesis 25, verso 21. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. Presta atenção no detalhe aqui. No ventre, eles estavam brigando, os dois gêmeos estavam brigando dentro do ventre. E quando eles saíram, um estava agarrado no calcanhar do outro. E Deus revelou que isso que estava acontecendo no ventre, quando eles crescessem e viessem descendentes e viessem nações, aquela briga que existia no ventre continuaria a existir até que viessem gerações futuras. Então vocês estão vendo aqui que, embora eles fossem crianças, bebês no ventre ainda, não tendo a consciência igual adulto, já havia a sementinha ali de uma briga. E aquela sementinha de briga, a gente vai ver na vida dos dois quando eles são adultos. Então aqui nós vemos que aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 5 é muito importante. Porque Paulo vai mostrar que tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de
agradável a Deus, nós recebemos e precisamos receber de Jesus Cristo. E que tudo que nós temos de ruim, nós herdamos de Adão, o nosso pai. E se nós herdamos de Adão, o nosso pai, as crianças precisam de Jesus e da graça de Jesus desde o ventre. Essa é a grande lição da doutrina do pecado original. Se tudo que nós temos de ruim, nós herdamos da semente de Adão, então nós não temos nada de bom que não venha de outro, que é Jesus. Meus irmãos, a Bíblia mostra que as obras da carne que operam em nós, ainda que como adulto elas operam de forma mais desenvolvida, de forma mais consciente, de forma mais elaborada, as sementes estão lá desde a infância. E se a semente estão lá desde a infância, a graça também precisa estar desde a infância. Meus irmãos, os maiores pecados que os homens cometem, ou vamos colocar de outra forma, as maiores dificuldades que as pessoas têm em relação a pecados, são dificuldades que foram desenvolvidas muito cedo. Eu acabei de falar aqui, mostrar para vocês, e com base na experiência de vocês podem refletir, que um bebê, ele é capaz de sentir, por exemplo, o amor ou o ódio de uma mãe, ou de um pai. O bebê é capaz de perceber, ainda que no mundo infantil, se o comportamento do pai ou da mãe está sendo bom ou se está sendo ruim. E essa relação com o pai ou com a mãe começa a gerar nele categorias de pensamento, forma de pensar, forma de sentir, que é a semente da maneira que ele se comporta até na vida adulta. Por isso que tem muita coisa que as pessoas dizem que não tem problema porque é criança, não tem problema que não é criança, ou não tem nada a ver porque não é criança, e tem problema e tem a ver sim. Meus irmãos, Jesus ensinou que a lei de Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando é que a criança começa a aprender a amar o seu próximo? Desde que ela sente o amor da sua mãe no ventre. Ela começa a ser ensinada, a aprender a amar. E se essa criança no ventre não for amada, se ela for indesejada, ela vai começar a crescer assim com essas sementes. E isso deve nos levar a uma reflexão sobre como nós tratamos e como nós nos relacionamos com os bebês, com as crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade. Ele não entende nada. Claro que ele entende. Tem gente que pensa assim, por que fazer festa de aniversário com um bebê de 1 ano se ele não vai lembrar de nada? Ele pode não lembrar de nada, mas ele já vai sentir. É legal fazer. Ele pode não lembrar, né? 1 ano não vai lembrar mesmo, né? Não é pode não vai lembrar, 1 ano. Mas naquele momento da festa, ele está se sentindo amado. Ele está na mente infantil, percebendo que as pessoas estão rindo para ele, que estão tratando ele bem. E por outro lado, nós devemos refletir quando nós tratamos as crianças e os bebês maus. E aí eu quero falar algo muito sério aqui. Tem muita mãe e tem muito pai que precisa se arrepender
de ter rejeitado o filho no ventre. Tem muito adolescente revoltado que é preso na fase, que é para menores, há 13 anos, 12 anos, já está sendo preso na fase. Se você olhar o histórico, são os pecados do pai ensinando o ódio desde o ventre. Tem muitos pais que precisam se arrepender por ter achado que os seus filhos não viam e não sentiam nada e cometiam pecados ao redor. Tem muitos pais que precisam se arrepender de ter ido grávida, ido grávida adorar falsos deuses, expondo seus filhos a demônios desde o ventre. Aquele lugar é um mundo espiritual com demônios. E o seu bebê lá já é diferente se você estivesse na igreja. Meus irmãos, se os infantes, segundo Jesus, são capazes de louvar a Deus, percebendo de alguma forma a existência de Deus, como que ele não vai perceber o caráter moral de nossas atitudes? O adulto irado, muitas vezes foi uma criança acostumado a ficar com ira ao seu redor. Um adulto preguiçoso, quem sabe ele não viu o pai ou a mãe sendo preguiçoso desde a tenra idade. Não viu o pai e a mãe sendo nervoso, irritado, irado, sem amor, adorando ídolos. Meus irmãos, os principais pecados que os homens têm, por que principal? Que são aqueles que são mais difíceis. Quanto mais cedo você aprendeu, mais difícil é de largar. Qual é o tipo de pessoa que mais tem dificuldade, por exemplo, para largar uma determinada falsa religião? É quando aquilo foi entranhado desde pequeno. Eu via desde 3, 4, 5 anos de idade, minha mãe, meu pai, alguém pode falar, ajoelhado diante de uma estátua. E assim que eu aprendi desde pequeno se torna difícil. Sabe qual é o tipo de pessoa que é mais difícil aprender a falar com educação de forma desrespeitosa? São as pessoas que os pais dentro de casa só falavam de forma desrespeitosa. Então, nós devemos pensar se os nossos pecados vêm desse elemento hereditário. Nós podemos até adquirir novos tipos de pecado depois. Às vezes a gente é bem sem vergonha, a palavra correta. Nunca fez parte da vida, de repente começa a adquirir coisa nova, vício novo. Mas os mais difíceis, quanto mais novo, mais difícil é aprender diferente. Não precisa abrir, eu vou ler algumas passagens aqui, não precisa abrir, eu vou ler rápido. Mas Provérbios capítulo 20, verso 11 diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então você tem como ver pelas ações da criança se a sua obra é pura e reta. Vocês sabiam que, dependendo da criação que o pai dá, você pode estar alimentando, por exemplo, a semente da chantagem. Deixa eu te falar qual é a semente da chantagem. Seu filho de 3 anos, ele dá um berro, porque ele quer tal coisa dessa forma. Olha a sementinha de Adão aí, já está querendo manipular com berro. Se você, é claro que é uma versão infantil, tá? Não estou dizendo que é exatamente igual o adulto,
Mas se você, toda vez que ele berrar, você dá tudo que ele quer e obedecer ele, quando ele tiver 10 anos, ele vai ter uma versão daquilo mais desenvolvida. Mas vai ser a mesma semente, só que vai ser com o intelecto mais desenvolvido. Agora, se com 3 anos de idade, você está lá, 3, 4 anos de idade, você está com o seu filhinho falando de Deus, ensinando o seu filhinho a orar, ensinando o seu filhinho a se alegrar por ir na igreja. Tem gente que se pergunta: poxa, eu sempre levei meu filho para a igreja. Isso é importante, mas você deve se perguntar também: você ia para lá arrastado? As pessoas percebiam, sua família percebia que você ia arrastado, sem querer, forçado? Sua família, seu filho percebia desde novo que você não orava direito, que não lia a Bíblia? Tudo isso influencia. E eu vou te dizer mais: as crianças, muitas vezes, elas sentem mais do que os adultos, porque elas não têm uma capacidade tão grande de raciocínio lógico. Então, às vezes, atitudes com que nós nos enganamos em nossas mentes, as crianças às vezes percebem com mais facilidade, porque elas não têm tanto raciocínio para se enganar, elas sentem aquele engano. Por isso que às vezes a criança muitas vezes é mais honesta, né? Se arruma um desculpão assim, mas a criança já sentiu que você não quer ir na igreja porque você não quer. E você diz que é porque inventa desculpa. Se não gosta de trabalhar porque você é preguiçoso. E a criança está sentindo, a criança está vendo. Então, tanto para o mal, o que eu estou querendo dizer é que tanto para o mal quanto para o bem, a criança vai desenvolvendo, ou em Adão, ou em Cristo, virtudes. Em Cristo vem as virtudes, em Adão vem os pecados. Só tem esses dois caminhos, meus irmãos. Só tem: ou você segue Adão, ou você está em Cristo. Não tem mais nada. Ou seus filhos recebem a graça de Cristo, ou eles vão receber a rebeldia de Adão. Ou eles vão aprender a amar como Cristo, a ser gentil como Cristo, a confiar como Cristo. Meus irmãos, se os bichos clamam a Deus por comida, talvez você deva olhar para o choro do seu bebê de uma forma diferente. E a sua criança, à medida que ela cresce, ela vai observar, por exemplo, se você é uma pessoa, quando falta um pouquinho de comida, se você se torna ansioso. Lembra que Jesus falou: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, porque haveis de beber? Nos pequenos detalhes, aquela criança ou vai desenvolver os pecados de Adão, ou vai desenvolver as virtudes de Jesus. E aí a gente vai entender por que existe em toda a Bíblia uma tendência dos filhos imitarem os pecados dos pais. Você vê, por exemplo, os descendentes de Caim. Você vê assassinato ali, violência entre os descendentes de Caim. Eles aprenderam com Caim a resolver os problemas na violência. Você vê que no segundo mandamento Deus avisa: não cometa idolatria, para que os seus filhos não sejam também idólatras.
me adore da forma que eu ensinei, para que os seus filhos também adorem da forma que ele ensinou. Não, você vai ver na Bíblia muitas vezes, e no mundo real a gente vê, né? Mulheres promíscuas. Aí você vai ver, as filhas são promíscuas desde cedo. Às vezes você vê meninas de 10 anos de idade com aquele comportamento promíscuo, igual a mãe. Às vezes você vai ver um pai que não consegue construir uma família. Vive casando, divorciando, mora com um, mora com o outro, não constrói família. Aí você vai ver os filhos também não conseguem construir uma família. Por isso, eu quero nos desafiar a duas coisas nesta manhã. Quero terminar com dois desafios. Lembre-se, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não tem outra alternativa. Se você seguir Adão, você vai ser destruído e vai morrer eternamente. Só há esperança em Cristo, só há graça em Cristo. Então, o meu primeiro desafio, 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Primeira Pedro capítulo 1, versos 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então veja que quando ele fala da vossa vã maneira de viver, ele diz que muito da nossa vã maneira de viver, muitos receberam isso de seus pais, ou seja, desde a infância, receberam de seus pais. Então o primeiro desafio é, no que se trata de pecado, diante de Deus, não adianta dizer que você aprendeu assim desde pequeno. Tem muita gente que tenta se justificar. Eu aprendi assim desde criança. Meu irmão, me desculpe, mas todo mundo aprendeu a pecar desde criança. Você não é diferente. Se você aprendeu uma mentira desde criança, se arrependa da sua mentira desde criança. Eu nasci assim, vou morrer assim, é uma mentira diabólica. Sim, você nasceu assim, você nasceu morto, pecador, imundo, como diz Jó. Eu nasci assim, não vai te defender no juízo final. Deus vai te condenar pelo que você é, desde que você nasceu e do que você recebeu dos seus pais. Porque era pecado. Não existe salvação em Adão. Isso que Paulo está dizendo, o que você recebeu da sua linhagem de Adão, não vai te salvar. Se você tem ódio no seu coração desde os 6 anos de idade, você lembra que com 6 anos de idade eu já sentia aquele ódio, queria socar. Se você não se arrepender dessa semente do mal que foi lançado, você vai para o inferno. Quem não tiver em Cristo vai para o inferno, não importa se os seus pecados começaram com que idade. Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, aquelas coisas erradas, estou falando de pecado,
que o teu pai e a tua mãe te ensinou quando você tinha 3 anos de idade, Cristo quer te resgatar disso. Ele quer te resgatar quando o seu pai não te ensinou a não responder os mais velhos. Quando tua mãe te ensinou a ser idólatra. Quando teu pai te ensinou a ser ansioso e a não confiar em Deus, Cristo quer tirar esse pecado da sua vida. Então, meus irmãos, não se refugiem. Eu estou falando aqui da frase que muita gente fala hoje em dia. Eu nasci assim, é assim desde criança. Meus irmãos, Romanos capítulo 5. Paulo mostra qual é a raiz. Sim, é desde criança e vai para o inferno com todos os seus pecados desde criança. Porque não existe salvação naquilo que você recebeu de Adão. Para de confiar em Adão. Para de se refugiar no que você recebeu dele. Você só recebeu o lixo de Adão. Adão só te deu lixo. Não se refugie nele. Se refugie em Jesus. Por isso que Jesus disse: quem não nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque no seu primeiro nascimento, você nasceu em pecado. E é por isso que o pecado está alastrado no mundo. É por isso que todos pecaram. Se arrependa da vã tradição que recebeste dos vossos pais. E se agarre nas coisas boas que seus pais te transmitiram. Se o seu pai te transmitiu coisas boas, essas coisas boas, para ser boa, então veio de Jesus. Se é boa, não tem nada que é bom que não venha de Jesus. Aí você tem que se agarrar. Ah, meu pai me ensinou a ser uma pessoa de fé, de oração. Se agarre nisso. Seja de fé, seja de oração. Minha mãe me ensinou a importância de ir para a igreja e servir a Deus na igreja. Então por que você não está seguindo o que a sua mãe te ensinou sobre Jesus? Só tem esses dois. Os teus pais te ensinaram a seguir Adão, ou eles te ensinaram a seguir Jesus. Não tem meio termo. Não existe outra porta, não existe outro caminho, não existe outro Salvador, não existe outra esperança. Você nasceu de Adão e a salvação é somente em Cristo. E isso nos dá uma palavra de esperança, que entra o meu segundo desafio. Meu segundo desafio é: se você ainda está em Adão, então esse é o momento para você mudar de time. O que você ganhou de Adão até agora? Você não ganhou nada, só miséria. Então meu segundo desafio é: se agarre em Jesus. Ore a Jesus pedindo para Ele te resgatar daquilo que você recebeu de Adão. Diga: Jesus Cristo, eu reconheço que tudo que eu recebi de Adão foi morte, miséria e perdição. Eu reconheço que desde a minha infância, de uma forma ou outra, os frutos de Adão existem em mim. Mas agora eu quero confiar no novo Adão. Eu quero seguir Jesus, para que, como diz o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Ou seja, não importa o mal, os frutos do mal que tenham sido plantados na sua vida até o dia de hoje, a graça de Deus pode superabundar. E é por isso que nós cristãos não temos desculpa. Você não tem desculpa para falar assim, não, mas eu sou assim desde criança. Todo mundo é. Alguma coisa você é desde criança. A sementinha não era igual adulto. O adulto na Bíblia tem uma responsabilidade que uma criança não tem, mas a sementinha não está lá. Então, não é um problema isso. Sabe por que não é um problema? Porque foi exatamente isso que Jesus veio resolver. Esse foi o problema que Jesus veio resolver. E aí você está dizendo, não, mas eu sou diferente. Não, meu irmão, não é diferente não, é igual a todo mundo, e foi isso que Jesus veio resolver. Então, existe aí no Brasil, já viram falar dos filhos do crack? Na verdade no mundo, né? As crianças que nascem viciadas. Sabe quem é a esperança dessas crianças que nascem viciadas? Jesus. Jesus é a única esperança, o único Salvador. Confie nele. Amém.